Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer mais um vídeo sobre esse tema novo, princípios bíblicos na sociedade que vivemos. Mas antes de eu começar a falar sobre o tema, ou sobre o vídeo, solta a vinheta. O vídeo que eu quero trazer, ou a informação que eu quero trazer através desse vídeo, é sobre um folhetinho, onde eu tenho um vínculo empregatício e um irmão de fé me mostrou e eu acabei pegando um desse folheto. E esse conteúdo que está escrito aqui, eu vou ler para vocês. E vai ser a base da informação desse vídeo. Diz o seguinte: qual é o caminho da salvação? As boas obras, a religião, a caridade. Quem derrubaria um elefante atirando-lhe um grão de feijão no estilingue? Quem pescaria uma baleia com um anzol de lambari? Quem conseguiria chegar à lua com um teco-teco? Quem subiria ao pico do Everest numa escada de bambu? Quem arrancaria um pé de jequitibá de 50 metros de altura com uma machadinha de plástico? Quem quebraria a barreira do som nos 100 metros rasos? Conclui que se alguém fizer isso, chegaria ao céu pelo esforço próprio. O caminho da salvação é Jesus. Não há outro. Sem ele, você jamais será salvo. Diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O conteúdo que eu quero trazer sobre este vídeo é, além de frases mundanas, além de sermos filhos de Deus, que eu fiz 2 vídeos e vou deixar na descrição do canal. Eu também fiz 4 vídeos, sobre Jesus, o único que salva. E também vou deixar na descrição. Se você não viu, que você possa ver. Então são 8 vídeos e vai ser colocado na descrição deste vídeo. Nós vivemos numa sociedade que romantiza o evangelho. Diz, como eu já escutei, eu ouço diariamente que vai melhorar. Não. A Bíblia diz que não vai melhorar e a tendência é piorar. Até a conclusão que está em Apocalipse. Ponto. Não tem como fugir da palavra de Deus. Isso aí é frases mundanas e frases de potencialização que você possa falar que as coisas estão bem e na verdade não estão. O mundo está numa decadência e num caos. Aqueles que vivem só vendo futebol, seriado, filminho. Então, esses aí são as pessoas patéticas e mundanas, medíocres, e que realmente não olha o que realmente está acontecendo na realidade mundana hoje. As coisas não estão melhorando. Pelo contrário, as coisas estão indo para uma decadência e um caos. Outra coisa que eu ouço, que eu escuto, é: Deus se importa conosco. Não. Deus não se importa conosco. Deus importa com o que ele criou no Jardim do Éden, e isso é o que Deus enxerga, vê hoje. Com base de Adão, queda de Adão,
Afastamento de Deus, não que Deus afastou, mas Adão afastou de Deus, e agora com a vinda de Jesus, Jesus reconciliou. Mas você precisa de Cristo. Jesus rompeu e destruiu toda a estrutura pecaminosa, mas você depende de Cristo. Você depende dele. Aquela pessoa que pensa, acha, imagina que consegue chegar até Deus sem Cristo, ela está totalmente no mundo, no seu agismo e na sua presunção. A continuação do versículo de João 14,6 está em Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus salva. Só Jesus faz essa reconciliação entre Deus e os homens caídos pelo pecado. Então você depende de Cristo para isso acontecer. Ah, mas o véu foi rasgado. Sim, o véu foi rasgado. E a graça de Deus caiu sobre o mundo através de Cristo, através do Espírito Santo. Mas você tem que ceder a essa graça. Guarde essa frase. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Vou repetir de novo. Foi um pastor que disse. E eu sigo esse pastor. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Um inocente, justo, limpo, puro, sem pecado, morreu. Ah, mas ele morreu por mim. Sim, ele morreu pela humanidade que aceitou e que aceita que depende dele. Depende dessa morte para reconciliar com Deus. Depende dessa crucificação para falar: eu sou limpo, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Depende dessa cruz para falar: agora não é de graça. Eu tenho que me renunciar. Como Jesus fala em Mateus 16. Se quiser vir, se você quiser, vai ser do meu jeito. Vai ser da minha forma. Vai ser conforme eu quero. Porque eu fui morto, como se ele estivesse falando isso. Eu fui morto, um inocente foi morto, e agora, para você chegar até Deus, você precisa de mim. Você precisa da minha pessoa. Por isso que ele fala, após mim. Porque ele é o primeiro. Um homem puro, justo, honesto, morreu. E após ele, há uma sequência a ser feito. Há algo a ser feito para você seguir ele. Porque ele é o padrão perfeito. Ele é o ser perfeito. Ele é o homem perfeito. Ele é a estrutura perfeita, como está em Efésios capítulo 4. A estrutura do varão perfeito. A medida do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Jesus é o molde de Deus agora. Deus não olha mais para Adão. Deus olha para Cristo. Quando Adão caiu, Adão se afastou de Deus. Acabou. Houve o afastamento. Mas Deus foi lá, em Gênesis 3, trouxe a solução através da mulher Eva. Que vai vir uma descendência sobre ela,
que vai pisar na sua cabeça, serpente, por você ter feito isso. Vai pisar na sua cabeça, Satanás. Vai desfazer o que você fez, como está em 1 João. Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo, a obra da carne que o homem pecaminoso aceitou do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Porque ele se afirmou na sua própria mentira, como está em João 8,44. O próprio Jesus fala. Ele é mentiroso desde o princípio, afirmou no seu ser. Ele é egoísta, ele só pensa nele. E isso nós temos que tirar de nós. Isso nós temos que tirar da nossa pessoa. O padrão não é meu mais. Eu aceitei Jesus. O padrão é de Cristo. O padrão agora é Ele que vai me mostrar e me guiar. Eu tenho meus afazeres do dia a dia. Isso é normal. A minha parte humana eu tenho que fazer. Agora, a parte espiritual, eu tenho que se alinhar com a minha parte humana para encaixando sobre a minha caminhada. É um encaixe. É como se fosse uma balança. Se você não tem essa balança, já era. Se você não tem espiritual em Cristo Jesus, habitação do Espírito Santo, já era. É uma balança. É a busca humana, é a busca espiritual. É a busca humana, é a busca espiritual. Um dia você vai fazer um pouco da humana a mais, um dia você vai fazer um pouco da espiritual a mais. Um dia você vai ceder mais a humana, um dia você vai ceder mais a espiritual. É uma balança. E essa balança vai nos levando através de Cristo Jesus, através do Consolador Espírito Santo que vai nos moldando a imagem, semelhança de Cristo. A imagem, semelhança de Cristo. Então dependemos de Cristo. Precisamos de Cristo. Da grandeza de Cristo. Da pessoa de Cristo. Para sermos melhor. Porque, para concluir, eu já fiz outro vídeo, na verdade foi uma pregação falando sobre boas obras. Eu também vou deixar na descrição. A igreja onde eu congrego, cada mês traz um tema no culto de ensino, e eu vou deixar a descrição de todos os que pregaram sobre boas obras. Boas ações é diferente de boas obras. As boas ações vêm de você. As boas obras vêm de Cristo Jesus, porque exalta Ele, exalta a pessoa dele, a grandiosidade que Ele é. Quando você faz algo em boas obras, Ele é exaltado. A exaltação de Deus, a grandeza de Deus é exaltado. Porque hoje o ser humano, essa é a minha conclusão, dos pastores que eu sigo hoje é a pura realidade, romantiza o evangelho, como eu falei, coloca uma cereja em cima de algo que não presta e fala que Deus é amor. E fala que Deus importa conosco. E que mente vazia é oficina do diabo. E que Deus ama o pecador e odeia o pecado. E isso é frases mundanas, ridículas. Frases que não pode entrar na igreja e tem que ser combatida como heresia. Assim como esses falsos profetas, heréticos, pastores que estão se levantando, dizendo que são coaches, que o ser humano tem potencial. Não. Nós não temos potenciais nenhum. Essa é a minha conclusão com relação a isso. Lê Romanos 3, Romanos 5, Romanos 7. Aí você vai entender o que é o ser humano para Deus. Mas lê com uma forma calma, tranquila. Porque você vai ver Paulo relatando o ser humano que nós somos. Nós somos inúteis.
Eu não busco Deus por minha força. Eu busco Deus porque o Espírito Santo está em mim, que Jesus veio como Senhor e Salvador. Eu busco Deus porque Ele faz isso em mim e naqueles que estão em Cristo Jesus. Até isso vem dele. A salvação vem dele. A salvação é de Deus através de Cristo. O mérito é totalmente de Deus. Nós não temos mérito nenhum. Como uma música aí, né? Restitua-me. A restituição que o ser humano merece é inferno. É inferno, condenação total. Eu não quero a restituição. Eu quero a graça de Deus através de Cristo Jesus na minha vida. E é isso que eu quero trazer para vocês sobre reflexões bíblicas. Numa sociedade caída, que medíocre, ridícula. Ridículo. Essa é a minha conclusão. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. E eu falo mesmo. Eu não vou ter dó. E eu vou continuar falando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda honra e toda glória para Ele. Porque tudo veio dele e tudo volta para Ele. Ele é o consumador de toda a glória. Até os próximos vídeos. Bye, bye.